Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Casa Espírita Irmãos em Cristo, neste domingo abençoado, do qual vamos ter nosso irmão Judivan como palestrante de hoje. Neste momento, peço a todos que, se assim desejarem, possam fechar os olhos para que nós possamos sintonizar com a igreja espiritual aqui presente, nos trazendo paz, luz, harmonia, utilizando, como foi dito no Evangelho Terapia de hoje, a prática do perdão, para que possa apagar todo o ódio, enclausurando-nos nessa existência ou em vidas passadas. Que a presença divina de Cristo possa nos reformar e fazer com que a reforma íntima seja de grande valor para esta e outras encarnações. Graças a Deus. Convido a nossa amiga agora para fazer a leitura do livro Minutos de Sabedoria. Bom dia. Bom dia. Plante semente de bondade e de amor, mas não se preocupe com os resultados futuros. Se não obteve o bem que você esperava, ou se beneficiou, ou se o benefício não provou a gratidão desejada, não se aborreça. Ajude e passe adiante. Lance a semente ao solo e deixe que cresçam e frutifiquem, segundo as possibilidades do terreno. Graças a Deus. Hoje, como a gente sabe que não há coincidências, eu abri, como geralmente a gente faz de forma aleatória, o Evangelho. E foi exatamente o que foi feito no Evangelho Terapia de hoje, quando eu abri. Intitulado O Ódio. No item 10 diz: Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, amou até dar o seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aquele que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vos odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele, ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura, mas Deus lá está e pune nesta e na outra aqueles que faltam à lei de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Graças a Deus. Vamos agora à palestra com o nosso irmão Judivan, que haverá de trazer grandes ensinamentos no dia de hoje. Senhoras e senhores, meu cordial bom dia a todos. Hoje o tema é um tema que eu posso considerar comum, que faz parte do nosso dia a dia.
Só quero começar com uma pequena indagação, simples, conforme nosso tema. Você está vivendo ou apenas sobrevivendo às suas obrigações? Não precisa ninguém responder, só meditar. Como esse tema das 10 leis para uma vida mais leve, eu tive assim, a atitude de escolher 10 dentre várias dezenas e centenas, mas conforme minhas pesquisas, minhas consultas, eu achei as 10 mais interessantes, não querendo dizer que tantas outras, as demais, não sejam, mas consideravelmente, para trazer aqui um pouco da lucidez de transmitir o que essas 10 leis nos traz, e muitas vezes a gente convive cotidianamente e a gente não coincidência, falou em 10 leis também. Olha, todos conectados. A conexão foi boa. Coincidência. São os irmãos aqui botando a gente para se conectar. Graças a Deus. Então vamos lá. No decorrer da palestra, vou trazer aqui um pequeno vídeo desse autor, de um dos autores, professor da USP, filósofo, professor palestrante de ética, que eu sou fã desse cara, vivo, né? E tantos outros, mas esse para mim, eu tenho prioridade não por ser brasileiro, mas porque ele, para mim, ele é tão bom que é tido como louco, mas um louco de grandes conhecimentos, que me agrada, que fala de ética e moral para mim. É um dos preceitos do caminho para conviver numa sociedade como defendia Sócrates, Aristóteles, bem como Platão, numa sociedade que não é livre, mas um pouco justa e também não tão justa, mas que era o que eles pregavam, o que eles almejavam. Eu vou começar com uma pequena frase dele. Ele costuma dizer o seguinte, que grande parte das pessoas vive num automático. Acorda, trabalha, cumpre tarefas, mas raramente para perguntar: por que estou fazendo isso? A primeira lei do sentido. Nada vale a pena sem propósito. Quando fala assim propósito, para mim, o que antecede, para muitos, antecede uma palavra para mim, é muito opositora, que eu não costumo usar, não quero usar, não gosto de usar, é o acaso. Para mim não existe acaso. Para mim, particularmente, individualmente, existe propósito de Deus. Quando ele fala do sentido proposital, o que ele quer dizer com isso? Aí se a gente for para a filosofia, Sócrates nos dizia, somos que pensamos e tudo mais, já vem Platão, mas não vamos aprofundar nesse sentido. Vamos falar daqui, do sentido do propósito hoje, do presente. Se nós temos um propósito, nós temos, que posteriormente será sequência das outras leis, um desejo. Se nós temos um desejo, para ter esse desejo, devemos ter um planejamento. Para que esse planejamento funcione e se concretize, devemos executá-lo. E para executá-lo, devemos ter equilíbrio. E esse equilíbrio, tudo parte dessa palavra inicial chamada propósito. Propósito primeiro é sua intenção, que vem em mente você poder se manifestar. E ele continua: a vida só pesa quando perde o sentido. Quem se depara com isso? Todo. E a qualquer momento, sempre, quase sempre. Porque o nunca, ele é infinito. Então, quando perde o sentido, perde o quê? O prazer. Perde o brilho.
perde o brilho. Alguns chegam até a dizer, perdi o sentido da vida. Por quê? Não vou partir para o lado da espiritualidade, mas como costumeiramente aqui é uma casa de orações e cura, que evoca, chama, recebe, chega aqui alguns irmãos suicidas, e nós, enquanto encarnados, chega ao ponto de perder sentido, do sentido quando ele é perdido e vê um propósito para um desfeito. Esse cidadão, Victor Frankl, ele, nada melhor do que ele para falar um pouco das leis para se ter uma vida mais leve. Esse cidadão, psiquiatra renomado, neurologista, sobrevivente só de quê? Do Holocausto. E esse professor filósofo, que eu sou fã dele, que falei, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer, se alguém aqui já conhece, não sei, Clóvis de Barros Filhos, brasileiro, professor da USP, sou fã dele. Teve a oportunidade de conhecer esse cidadão. Teve a oportunidade de ter aprendizado desse cidadão. Imagine para você ser palestrante de ética e moral e falar de um tema que é simples, das leis mais leves, que pode te levar a ter uma vida mais leve, de compreender, mas de executar. Eis o ponto X. Compreender é simples compreender, e saber é simples saber. Como se livrar, se deparar, saber lidar, ter habilidade com as dificuldades, para com as dificuldades, impedimentos. Então, é necessário que tenha também, não só o conhecimento, mas a essência de absorver e executar, colocar em prática. Então, o professor Clóvis, que citei, vou citar várias vezes, porque eu gosto muito dele, não que eu seja unilateralmente, tem outros que eu gosto de ler, mas ele é onde se aproxima mais, que eu achei assim, dentro dessa realidade do tema. Veja o que ele afirma aqui. Ele afirma que o sofrimento só se torna insuportável quando parece inútil. É do sentido? É diferente. Afirma que o sofrimento só se torna insuportável quando parece inútil. Eu acho que isso aí é bem óbvio. É o óbvio. O óbvio. Em uma frase só, ele traz vários significados. O sofrimento se torna insuportável quando parece inútil. Eu vou dar um exemplo aqui, começando dos mais jovens que aqui tenho, que é o mesmo concurso, ou uma profissão, primeiro emprego como aprendiz. Para ele alcançar, galgar resultado, é óbvio, é lógico, que ele terá que passar por algum sofrimento. E quando esse sofrimento está trazendo esse desejo, essa vontade, esse sentido de conquista, ele está se tornando e está sendo útil. A partir do momento que ele não consegue, que ele perde o brilho, como eu falei anteriormente, ele se torna inútil, porque não faz mais sentido para ele. Ou então, quando ele conquistei, ele esquece daquilo que ele passou, que ele tinha como sofrimento, não um sofrimento construtivo, não um sofrimento destrutivo. E para outros, também, eu vou agora até pela parte material, nós como matéria densa, do lado, algumas vezes, está sofrendo de alguma patologia, ou, enfim, necessitando de alguma cura para tal patologia, está sofrendo, mas quando alcança a cura, aquele sofrimento ele passa a ser inútil. Mas foi um sofrimento necessário, de acordo com o tratamento que deve ter sido submetido, como alguns passam
radioterapia, quimioterapia, eu estou dando um exemplo assim conexo, certo? Espero que estejam me compreendendo. Do estudante para galgando seu concurso, um principiante em busca do seu primeiro emprego, seja da tratorista, caminhoneiro, que tem que passar por aquela fase de aprendizado, que é um sofrimento. Muitas vezes, passa do horário de almoço, aquele hábito que ele tinha anteriormente de lazer ou de brincadeira. Então, ele dialogando com Viktor Frankl, esse que austríaco, que sobreviveu o Holocausto, ele afirmou, né, que o sofrimento só se torna insuportável quando parece inútil. Trabalhar, estudar, se esforçar, tudo isso pode sim ser leve, desde que faça sentido. Continuando, ele diz: a lei do desejo. A segunda lei, a primeira foi do sentido, a segunda, lei do desejo. Para o professor e filósofo, esse que eu falei, esse que eu acabei de citar várias vezes, vou citar outras, Clóvis de Barros Filho, o desejo é o motor da vida, mas existe um problema. Nem acho. Muitas vezes desejamos aquilo que nos ensinaram a desejar. O que ele quis dizer com isso? Para mim, ele quis dizer o seguinte: você está desejando aquilo que o outro te fez desejar, algumas vezes, por querer ter conseguido algo e achar que você pode conseguir da forma da vontade dele. E algumas vezes ele está te influenciando para oferir lucro em cima de você com sua vontade desse desejo. E ele deu até exemplo: influência social, comparações a status. Agora, de outro lado, desejar bom quem não quer algo bom, algo de melhor. Status, profissão, diz aí, desembargador, professor com doutorado da USP e tantos outros. Magistrado, doutor, tal. Isso é status, posição de status. Porque vem a questão do poder aquisitivo, que a gente sabe que na parte remuneratória é desejável, é boa, é sadia. Porém, do outro lado, que hoje a gente se depara dia a dia com as redes sociais, vem a questão da ostentação e, consequentemente, o desespero em algumas vezes. Ostentar aquilo que você não é, ostentar aquilo que você tem vontade, mas não alcançou. Isso é triturar seu psicológico. Porque quando você cai no mundo real, você percebe que aquilo realmente é o imaginário, vai trazer sequelas com certeza no seu psicológico. Desejo mimético. Desejar o que o outro deseja. E aí? Resultado: uma vida pesada, porque não é autêntica. Ele quis dizer o quê? Que a vida se torna pesada quando ela não é autêntica, quando aquela vida não é sua, é uma vida desejada por terceiro, é uma vida desejada pelos outros, uma vida desejada não estou condenando, generalizando, algumas influências, que muitas vezes leva para outro caminho. E ele complementa: leveza é desejar com consciência. Agora, só para estender um pouco sobre essa questão do desejo mimético, isso foi uma teoria desenvolvida por René Girard, filósofo também francês. Ele diz o seguinte: que os seres humanos não desejam objetivos diretamente, mas se imitam. E desejo de outra pessoa, um modelo, por exemplo, por aquele objetivo, o objeto, é um mecanismo inconsciente onde o interesse por algo é mediado por terceiro, frequentemente gerando rivalidade quando dois sujeitos desejam a mesma coisa.
Então a gente vê aí, quando ele diz, é um mecanismo inconsciente, você desejar algo porque o outro está desejando, ou então o outro expôs, publicou aquilo que fez, ou também tem vontade de fazer, de conquistar, que ainda não conquistou, mas na ideia dele, na propaganda dele, alcançou. E você quer desejar o mesmo. É um mecanismo da enganação. Dá o tempo que da outra vez eu comecei a falar aqui e acabei esquecendo. E por favor, pode clicar aqui nesse livro, por favor. Você ama o que deseja e deseja o que não tem. E quando tem, não deseja mais. Desejo é a busca daquilo que faz falta. Desejo é pelo que não temos e queremos ter. Desejo é pelo que não somos e queremos ser. Pelo que não fazemos e gostaríamos de conseguir fazer. Esse é o professor e filósofo, palestrante de ética, Clóvis de Barros Filho, que eu sou fã dele. Agora ele é um pouco, dizem que ele é um pouco louco, mas eu acho que é por isso que eu gosto dele, que ele é louco de bom. Vou passar para a sequência, por favor. Terceira, lei da consciência. Aqui falar de consciência é algo que a gente só vai debater. Falar de consciência, que todo mundo é consciente, todo mundo sabe que é consciência. Uma das causas é estarmos aqui. E a consciência da importância desse trabalho, que é aos domingos, e tem na semana também, e aqueles que têm essa simpatia, como eu, de participar, nós temos consciência de algumas vezes abrir de alguma obrigação de casa, rotineira, mas para cumprir esse papel, essa faculdade, esse desejo que nós temos aqui, de consciência, não de favor e obrigação. Pesado a trabalho, ele sempre repete isso. Refletir sobre a vida, sobre escolhas, sobre valores, é desconfortável. Mas não pensar custa muito mais caro. Refletir sobre a vida, sobre escolhas, sobre valores é desconfortável. Depende como você pensa. Isso aí é o que os filósofos, como ele, joga para a gente interpretar. Agora, a partir do momento que você reflete sobre a vida, sobre escolhas, sobre valores, tem a questão da responsabilidade, que nós vamos ver posteriormente, que está inserida nesse contexto. Agora, se não pensar, corre o risco de custar muito mais caro. Como falei anteriormente, a questão do planejamento de projeto de vida, projeto de empresa, projeto dos filhos, projeto de tudo. Para que chegue o projeto, temos que anteceder com planejamento. Para sairmos de casa e virmos até aqui, de hoje, nós tivemos que planejar onde. Vou começar por onde? Para chegar no horário. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, como foi o meu caso, eu acredito, como tantos outros. Então, se pensar custa caro, pode custar caro, mas esse custa caro ele quer dizer que nós poderíamos refletir no sentido negativo, de pensar no contraditório da razão, do ser e do compreender. Outros adjetivos que ele mesmo menciona. Uma vida sem reflexão repete erros, sim. Muitas vezes, algumas vezes, queremos agir por impulso. É bom refletir para tudo. Reflexão está dentro do que eu falei, planejamento. Viver no automático. Isso aqui eu acho que é quase todos. Eu não sei quando eu fui desligado desse automático, eu digo automático humano, da vida, do dia a dia, mas não reclamo, agradeço a missão, recebi, eu tenho que agradecer, agradeço. Acumula frustração, acumula, se tu não reflete, vai acumular frustração, isso é normal. Porque por meio da reflexão, algumas vezes que você não antecede essa reflexão, esse planejamento, você pode se deparar com decepção. E da decepção virá, consequentemente, a frustração.
Ele finaliza isso aí, dizendo, leveza vem da lucidez. Ora, a partir do momento que você está refletindo conscientemente, com cautela, que também ninguém é perfeito, que não tem, você está usando a sua consciência. Se você faz aquilo consciente, é porque no fundo você tem a razão e a lógica, como dizia André Descartes. Rafael aí, que é da área de exatas, estudou de matemática, sabe quem foi André Descartes. Usou muito essa teoria, os matemáticos. Então, isso aí é consciente, porque você refletiu, planejou e chegou de forma consciente ao que você queria chegar. Construir, constituir. Então vamos para a quarta lei. Lei da responsabilidade. Pesa. Quem está aqui sabe. Olha ele com a bebezinha nos braços. Cada um carrega o peso da responsabilidade. Sim, carrega. Como cabe a cada um. Que farei de forma consciente. Ser pai, ser mãe não é fácil. Ser estudante não é fácil. Ser da agricultura, seja lá de onde for. Qualquer profissão, motorista, enfim, professor. Não é fácil. É o peso da responsabilidade. Na maioria das vezes, quando a gente fala de responsabilidade, a gente lembra logo de quê? Que está aqui em cima. A casa, não é verdade? Responsabilidade de casa, comida, água, aluguel, quem paga, quem não paga, isso, tem filho, tem comida, tem isso, está faltando isso. Mas não se resume só nisso não. Se nós somos responsáveis, somos responsáveis pelo que a gente constrói, pelo que nós construímos. Se nós construímos, como diz aquele velho provérbio, em planta que colhe. Se construímos uma boa base, seja em qual sentido for, dentro de sua perspectiva de vida, é lógico que você vai ter uma responsabilidade consciente, mas equilibrada. Não adianta culpar governo, família ou passado por causa da responsabilidade. Você é responsável pela vida que constrói, nós somos responsáveis. Eu estou incluso, falei você no termo aqui, mas eu estou incluso nesse termo. Isso não significa controle total. Quando nós com essa responsabilidade pela vida que construímos, não significa controle total. Mas significa assumir autoria. Quis dizer também com assumir autoria. Muitas vezes é bom culpar os outros, terceiros, mas se tu tens culpa de ofício naquilo e não é digno de assumir sua responsabilidade para tentar corrigir, sempre, algumas vezes, que atribuir a ou alguém. Isso é comum para todos. O eu nunca erro. É difícil reconhecer o erro algumas vezes, por questão que já foi discutido tantas vezes, todos sabem. O ego que nós temos e carregamos, que é difícil de se livrar dele. Que somos nós, como os imperfeitos, esse ego ele é pregnado dentro da gente. Então é isso. A autoria quer dizer o seguinte: para que tu possa se corrigir, que assuma a tua falha, assuma o teu erro, assuma a tua responsabilidade, mas que tu seja o autor daquilo que você fez, para não falar outra palavra. Profissionalmente, eu me deparo com isso o dia a dia. Não, doutor. Mas não foi. Eu digo, confesse seus pecados, faça de conta que você seja um padre. Não, doutor, mas isso aqui, doutor, você é um santo. Eu comigo, lógico que eu vou dizer isso comigo. É um santo. Mas sabendo que a gente tem a certeza de que aqui, que aquela história é totalmente
obsoleta. Vamos lá. Uma vida leve começa quando você para de terceirizar a culpa. E assuma a sua autoria. Porque a partir do momento, como eu falei, que você assume a sua autoria, você passa a refletir de forma consciente de que, epa, ali ficou feio para mim. Epa, alguém não olhou assim para mim, porque viu que fui eu, porque eu vou me esconder, eu vou me corrigir. Se tiver humildade, dependendo da causa do que gerou aquilo, se magoou alguém, enfim, pediu uma desculpa, um perdão, ou então corrigir de forma discretamente, que muitas situações, pode ser no trabalho, pode ser em ambiente familiar, pode ser na sociedade, ninguém é perfeito. Mas não fuja de sua responsabilidade, de sua autoria. Eu vou mais longe. Não morra feito covarde. Não fracasse feito covarde. Tenha responsabilidade, mais uma vez eu trouxe esse vídeo dele aí. Close. Mas aí eu te pergunto, que vida você está vivendo? A tua? Ou a que decidiram em seu nome? E eu ainda acho que se é para viver mal, já que a vida terá dificuldades de qualquer jeito, é melhor vivê-la com o teu estilo, com a tua marca, com a tua autenticidade, com o teu jeito de pensar. Eu sempre digo que quantas e quantas vezes eu vi o aluno colando na prova e colando do cara que errou. Pô, é muito triste você colar do cara que errou. Então eu sempre dizia isso, pô, se é para errar, erra experimentando, erra tentando, erra jogando o jogo do teu jeito. E é o que eu acho para a vida também. Haverá fracassos, haverá dificuldades, haverá luto, haverá devastação, haverá tristeza, haverá decepção, haverá. Mas haverá anyway. Haverá de qualquer jeito. Então, já que é assim, pois que seja do meu jeito. Entenderam, né? Deu para entender. Ele deu até um exemplo de um aluno dele, né? Vocês viram? Colou. Teve medo de errar, de encarar a sua responsabilidade, ou suas falhas, que não estudou para a altura. Foi colado ao colega, e o colega errou e ele errou também. É um fracasso. Mas quando você fracassa tentando, enfrentando, desafiando, buscando seus objetivos, é diferente. A responsabilidade é sua. Eu estou aqui, eu errei, porque eu busquei, não fui covarde. Eu não vou nem falar daquela palavra, aquele termo aqui, para não desagradar aquele lá que fica lá em cima, governantes, né? Lá em cima em Brasília. Covardes. Nós vamos desviar o foco. Então, senhoras e senhores, vamos agora ver a quinta lei, lei do encontro. A felicidade está nas relações. Clóvis diz o seguinte: a vida só faz sentido quando compartilhada. Está falando de relações. Relações essas, não só conjugal, mas tem, e dentre outras, como trabalho, sociedade, e outro termo da sociedade que é coisa minha, senão a gente vai entrar numa outra discussão aqui, que é de hipocrisia. Mas ele fala de relação no todo. Que seja entre pai e filhos, seja entre irmãos, que seja em sala de aula, que seja na sociedade livre, lá fora, seja no ambiente de trabalho, no aprendizado, enfim. Ele se aproxima muito da visão de Aristóteles, quando ele diz o seguinte, que o ser humano é um animal político, que eu não queria falar esse termo, mas não tem como fugir. Feito para viver em sociedade, mas que sociedade? Os grandes pensadores sempre pregaram numa sociedade livre e justa. Aí a gente vai para o lado da espiritualidade. Vivemos uma fase de transformação, ainda distante da regeneração. Mas as frases
ditas por esses filósofos de séculos, tem a ver com a divindade. Que tudo faz sentido, tem uma correlação de transmissão de sentimento e ocasiões. Mas atenção, nem todo encontro soma. Isso aqui todos sabem disso. Nem todo encontro soma. Isso aqui não precisa nem de ser um professor de física, nem matemática, nem de português, tampouco de outra língua. Que algumas vezes, dependendo desse encontro na relação, vem decepção. Poderá vir, e acontece de vir algumas vezes, desentendimento, porque aquele diálogo não teve um nexo, não gerou uma conexão de relação entre pessoas agradáveis, porque talvez um esteja gostando daquele tipo da discussão e outro não. Chamamos isso de discórdia e relação. Não tão boa como queríamos que fosse, mas faz parte do nosso dia a dia. Faz parte da política. Eu não queria usar esse termo, mas usei. A política é o quê? Para mim, eu defino a política como discussões de ideias. Discussões de ideias, de propósitos, de projetos. Mas cada um tem sua definição. E outros encontros treinam. Aí eu vou para a espiritualidade. Que todos sabem. Algumas vezes, principalmente quem tem sua faculdade mediúnica um pouco elevada, que é um dom, né, que Deus deu, chegar próximo a uma pessoa, suga suas energias. Você, se não tiver conhecimento a princípio básico da doutrina, você diz: como eu estou fraco, estou sentindo isso. A pessoa tem uma vibração tão baixa, ela sugou suas energias. Quando você tem, você mantém. Equilibra, então tenta se reequilibrar, porque você já está tendo conhecimento básico da doutrina. Mas para aqueles que eu digo ignorante, não por ser bruto, ignorante por falta de conhecimento da doutrina espírita, ele não vai saber lidar com isso. Mas Sócrates já falava isso lá atrás, e hoje fala Clóvis de Barros, esse professor que eu admiro tanto. Alguns treinam, suga tua energia. Não só de energias, essa energia que eu estou falando, como também de ideias. Rouba tuas ideias, rouba teus planos. Tu tem planos, tem propósito, tem ideias, mas pode ser fugado ou roubado. E o roubo sempre é quando é mediante ameaça. Mas pode ser furtado, vamos considerar furtado. Leveza é saber com quem está e como está. Lógico. Aqui muitos já se depararam chegar em um ambiente, sentir aquele ambiente leve, agradável. Foi quando eu estive aqui a primeira vez. Foi a convite até do seu Fransquinho. Chico Martins, carinhosamente, que ele não está aqui hoje. Gosto muito dele. Eu vim, lógico, eu já frequentei várias. Eu gosto de frequentar. Quando tem centro espírita, se eu puder, Campina Grande, quando eu baixo, estou por lá, eu vou, nós vamos. Seja onde for. Eu gosto, me sinto bem. Mas aqui teve um quê diferente que eu ainda não estou curioso de saber, porque eu gostei. Agradar. O que é agradar não é, deve ser, para mim, não deve ser questionado. Certo? É como diz aqui, com quem está, onde está. Sim. Aí vamos para o velho provérbio. Digas com quem andas, que direis quem tu és. É a questão da companhia e do estar, e como está o ambiente que você sente essa energia. Estou preocupado. Pode passar. Pronto, aqui nós chegamos no ponto-chave, que é o ponto desse professor, que ele é professor de ética e moral. Mas ética é um assunto tão simples. Então, todas essas leis, 10 leis que eu consegui filtrar para trazer para cá dentro de várias centenas, são as mais básicas, simples, mas que eu achei muito importante, que é todo dia, é o dia todo, é o nosso cotidiano. Lei da ética: fazer bem é viver melhor. Eu acredito que sim. Fazer bem é viver melhor. Lógico. Embora que tem uns contraditórios que adoram fazer o contrário.
perversidade, mal, prejudicar e tal. Isso a gente sabe, é do ser humano, é do aprendizado, é da evolução, é de sua missão aqui. Para Clóvis, ética não é regra, é escolha consciente. Eu também acho, concordo plenamente com ele, jamais eu iria discordar dele. A ética, vamos logo pelo conceito de ética. Para mim, eu conceituo ética conforme o conceito de Clóvis. É um ramo da filosofia que estuda e reflete sobre os princípios morais, contudo, e valores que definem o certo e o errado, o justo e o injusto. Ética é simplesmente isso, resumidamente, definir o que é certo e o que é errado, o justo e o não justo. A criança aí, suponhamos que tenha 3 anos, não sei de idade, a índole, a ética já vem da índole. A partir do momento que começa a se alimentar, que a mãe e o pai estão acompanhando, estão ensinando bons princípios, bons preceitos, bons aprendizados. Se virar as costas, ela disser, começa daí, meu ponto de vista na prática, essa tomada da choque, não coloca o dedo, que tu vai se machucar. Lógico que a criança também está em formação, ela não vai ter esse discernimento que nós temos, mas ela ficou com aquela incógnita. Quando a mãe dá as costas, ele, puf, ai mamãe, o que a mãe disse? Eu te avisei. Volta? Ele volta? São os primeiros passos do aprendizado dentro dos princípios éticos. Mas a criança, por não ter tal lucidez, ela deve sentir algumas vezes um mal necessário, certo? Infelizmente, eu tive a oportunidade de criar minhas filhas mais ou menos desse estilo, não me arrependi nem um minuto. Fui criticado. Por familiares, pouco importa, só dizia o seguinte: me perdoe, cuide da sua, que no meu cuido eu. O bom pastor é aquele que acompanha e olha seu rebanho. Sim. Como disse, isso, diálogo com Locke, Emmanuel Kant. Ixi, foi longe. E a ideia do dever moral. Uma vida leve é uma vida coerente. Ora, todo mundo deseja vida coerente, a gente deseja, a gente trabalha, nós somos massacrados pelo sistema. Estou reclamando não, senhor, estou apenas agradecendo, mas é realidade, é para a nossa missão. Mas uma vida coerente, não necessariamente seja uma vida literalmente digna. Tu trabalha, se esforça, se escraviza, tu bate ponto, corre atrás, faz isso aqui, tu quer ter uma vida coerente. Aí vamos esperar a correspondência de tal feito. Não se engane. Viva a realidade para sofrer menos e agradecer, porque a vida coerente ela deve ser uma vida consciente. A partir do momento que você está fazendo aquilo consciente, você está sendo coerente contigo mesmo. Sem esperar nada. Perfeitamente, é um dos primeiros passos para sofrer menos. Então, uma vida leve é uma vida coerente, porque nada pesa mais do que viver em contradição consigo mesmo. A consciência, a lei da consciência. Tem muitos, mas isso não me preocupa, porque não faz parte nem do meu livro. Não estou falando de orgulho, mas de capricho, de fazer algo inconsciente, arbitrário, imoral, prejudicial, maldoso, sabendo ele que é pai de família, tem filho, tem família, tem pai, tem mãe, muitos deles, e quando chega à noite, dormir bem, dorme um sono de elefante. Que contradição é essa? É uma contradição espiritual que eu ainda não consigo compreender. Não sou santo, ninguém aqui é santo, ninguém está discutindo isso, se alguém é melhor do que outro, se alguém é mais perfeito. Não tem perfeito. E é correto, todos nós somos passíveis de erros. Somos constituídos de imperfeições. E para aqui a gente tem para isso. Agora, se eu tiver consciência de que fiz algo prejudicial a algo, a alguém,
profissão, seja fora dela, Vai ser cobrado. eu perco meu sono. Eu não consigo. Agora, errar faz parte da gente, o erro humano, o erro de digitação, o erro disso, o erro daquilo, sem intenção. Mas você fazer e praticar conscientemente e ter um sono tranquilo, que me perdoe. Esse remédio eu não quero. Esse segredo eu não quero ser revelado para mim. Não quero. Prefiro passar minha noite de sono perturbado com aquilo para o outro dia eu tentar corrigir. Ou então tentar, o mínimo, corrigir ou diminuir aquele agravante que eu cometi, que mexeu com minha consciência. Aí sim, ele trata justamente disso, porque nada pesa mais do que viver em contradição consigo mesmo. Lógico, para quem tem consciência nesse sentido. Para quem não tem, tanto faz. Como comer feijão com arroz todos os dias? Lei da imperfeição. Aqui se discute muito isso, fala muito. Uma palestra ou outra, quase todas, fala da perfeição e da imperfeição. Um dos maiores sofrimentos modernos é a comparação. Que lá em cima ele diz primeiro, a vida real não é perfeita. Lógico que não. Tem perfeito aqui na Terra. Acho que ele foi um pouco arredondado, mas enfim, gosto muito dele. Um dos maiores sofrimentos modernos é a comparação. Redes sociais criam a ilusão de vidas perfeitas. Já falamos sobre isso aqui. Isso aí ele tem total razão. Vida perfeita. Não estou falando daquela influência, não tenho nada contra, a gente está apenas comentando o tema. Faça a sua vida quem quiser, e o que quiser, que achar melhor. Não vamos dar nomes bois, mas não vou pular da estética, porque para mim ser vaidoso é bonito. Quem puder ser vaidoso é bonito, desde que não exceda, não traga um prejudicial. Vamos falar não, logo começando vocês mulheres, algumas influências pensam muito que na parte material, de beleza, da estética, e algumas vezes o que acontece? Se compara e não consegue, e traz decepções. Já usa até mutilações em algumas por necessidade em função de um erro médico, em função daquilo, de excesso e tantas outras coisas. Cláudio lembra, a vida real é imperfeita. E tudo bem. A vida real é perfeita, por quê? Quando ele diz a vida real é imperfeita, que nós estamos vivendo o nosso real, nós temos que viver o momento. Mas esse momento, nem tudo é aquilo que a gente pensava que fosse, que pudesse conseguir o que temos de desejo, de vontade, de planejamento, de realização. Sonho. Vamos falar sonhos, né? Buscar a perfeição gera ansiedade, frustração e exaustão. Eu não sei se já falei disso, mas foi uma linha de sequência que eu segui dele. Porque a perfeição gera. Ansiedade é só o que dá. Começa a ganhar milhões em busca da perfeição e depois vem a frustração, vem a ansiedade, vem o desespero. Eu quebrei, aconteceu isso comigo, não soube, não tive habilidade para reconstruir. E aí, estou com ansiedade, estou com depressão. É o que acontece, porque a gente sabe muito pouco, porque o que divulga nossa mídia, infelizmente, ela é mais criminal, não constitucional como deveria ser. Exaustão. Agora, a leveza vem da aceitação da imperfeição. Eu acho que sim. Vou confessar uma coisa a vocês, senhores, que eu acho que dá tempo, que nós estamos no sexto, quarto, vai ser mais rápido. Só tem que eu quero ultrapassar o tempo, não perder, porque se me deixar eu falo um pouco, além do necessário. Confesso a vocês, estou aqui, trabalho, tem minha filha, a doutora Lina. Cada ocasião, seja seu trabalho, seja qualquer atividade que você exerça, exige um padrão. Exige um padrão. Na minha formalidade, outras menos formais. Agora eu confesso a você, não estou querendo me aparecer não, mas tão bom quando termina o meu horário, que eu tiro
essa roupagem, calça uma havaiana, short e saia ao ar livre. Porque para mim, eu me sinto mais aliviado, sabe? É concentração, não estou querendo fugir da responsabilidade. Espero que você me compreenda. Mas para mim eu não quero, vou passar porque minha profissão exige que anda assim, eu vou passar o dia todinho fora do meu trabalho, porque eu vou dançar só porque eu dou satisfação patativa em uma sociedade. Fiz meu trabalho, cumpri direitinho, agora eu quero me sentir mais à vontade. É o que eu procuro fazer sempre. Pega a minha motinha, vê se tiver jumento. Interessante, falando do jumento, vou dar só um exemplo. Voltando para lá, para o item anterior, andar a cavalo de 4 de milha é bonito demais, tirar foto. Um chapéuzão caldo. Não estou criticando, não, estou falando da realidade, do contexto. Agora que nosso irmãozinho, que nossos avós, pais nos criaram, puxando, carregando lenha, giribom, batata, jumentinho, alguém solta, tirar uma foto de dia, aquele chapéuzão caldo, cowboy. Então a imagem do ser humano, o ser humano muitas vezes, nós estamos no mundo de hoje, que quer vender uma imagem, que sonha, deseja e não alcança, mas quer transmitir que aquilo é real, e aquilo muitas vezes ele traz no fundo do pulso. E nem cultiva as raízes do bem, né? Preservar suas origens, sua cultura, né? Esse vídeo de Cortella, vamos ouvir, muito bom. Isso é esse impulso compulsório de que a gente seja constantemente feliz. O que é, primeiro, uma contradição. Afinal, uma pessoa que for feliz, como eu dizia, o tempo todo, eu digo sempre, uma pessoa feliz o tempo todo não é feliz, ela é tonta. Porque a felicidade ela não pode ser uma ocorrência contínua à medida em que a vida tem dificuldade, tem turbulência, ela tem problema. Por isso, uma pessoa que for feliz o tempo todo, é provável que ela esteja alienada, porque não dá para se ser feliz o tempo todo. Mas também não é possível que alguém admita ser infeliz o tempo todo. Os dois movimentos, a felicidade contínua e a infelicidade contínua, são duas coisas a serem excluídas da nossa convivência. No entanto, aí sim, essa compulsoriedade, isto é, essa obrigação, em que as redes sociais, de uma certa maneira, elas expressam essa possibilidade fantasiada, acaba gerando um sofrimento e uma frustração muito forte. Foi o que acabamos de falar aqui. É lógico que também tem seu sucesso. Não vamos generalizar ao ponto de dizer que tudo poderá trazer frustrações, decepções. Não. Tem também seus vencedores, o mérito, né? Souberam fazer um bom trabalho na mídia e conseguir alcançar, realizar seus projetos. Tem sim, tem muitos milionários financeiramente, não sei espiritualmente, mas tem sim, nesse sentido, para quem parte para esse lado, tem muitos. Mas a maior parte a gente vê, é o que é discutido, e muitas vezes a gente também tem hábito de ouvir só notícias ruins, mas tem notícias boas também. Lei do presente. A vida acontece agora. A vida acontece agora. Eu lendo, acho que foi um livro do Chico Xavier, psicografia, não lembro faz tempo, mas eu ouvi uma frase bem interessante que aquilo me marcou, me tocou e eu não esqueci nunca, faz tempo, acho que uns 14 anos. Nossa vida, nosso tempo, ele comparou com a água do rio corrente. A gente só consegue tocar uma vez, nosso tempo. Alguém conseguiu diferente aqui é porque ele não é desse mundo, ele está muito elevado. Pois bem, muita gente vive presa ao passado, ou ansiosa com o futuro, e esquece do único tempo real, presente. Sim? Presa ao passado, que a gente vê muito aqui. Remorso, sentimento ruim, intriga. Olha, vamos escorrer o resto. O passado ruim. Agora, recordar o passado, coisas boas que nos trouxe aprendizado, isso é maravilhoso. Porque justamente fazendo uma cadeia de vida evolutiva, enquanto matéria aqui
aqui revestido de Espírito. A nossa doutrina prega isso. Nossa doutrina prega isso. Então, não precisa ser professor, seu tal, mestrado, doutorado, para dizer que viver de passado ruim é sofrer 2 vezes. Todo mundo sabe disso. Do passado tem as coisas boas. O resto, joga na água corrente que leva. Ansiedade com o futuro. Ansioso. Não confundir ansioso com ocioso. Para mim, o ocioso é aquele que não faz nada, a gente sabe isso, o preguiçoso. Mas o ansioso também já está todo atrapalhado, ele está antecipando aquilo que muitas vezes você não tem nenhuma mera perspectiva de alcançar algo. Agora, não vou condenar a questão de prever, de se preparar, de se planejar. Você está planejando no presente, você está vivendo o presente, mas o planejamento faz parte de uma construção, qualquer que seja, benéfica no futuro. Agora, ficar ansioso com o futuro, às vezes até com a matéria, com a divulgação na mídia, vai trazer sofrimento, e muitas vezes até uma tortura psicológica, tortura mesmo, ansiedade com o futuro, com a pressa, com o horário, com a perfeição, é sofrer sem necessidade. Só controlamos agora. Duvido controlar o futuro. O futuro é imprevisível. Pertence a Deus, ao Criador. Muitas vezes eu uso um termo de obscuridão. Porque o futuro é obscuro. Por mais evidente que seja, tem as suas ligações com fenômenos, estudos, com a ciência, com a física. Tem previsões, mas certeza não. O futuro é obscuro. Leveza é a presença de sentir o presente. Olhe, a gente sabe disso. Vamos pensar na leveza de quando você está com sede e tomar água fria. Uma água filtrada do pote, como se diz, que é melhor que geladeira. Isso é leveza. É você viver o momento, você satisfazer o momento. Você pensar e viver no presente com a expectativa do futuro, deixando de fazer o agora e agir o agora, é estagnar a sua vida, parte de sua vida. Pode passar. Lei do limite. Saber dizer não. Isso não só é importante, muitas vezes, como necessário, começando até das mães, dos pais para o filho. Tem um momento de dizer sim, um momento de dizer não, e tem um momento de saber como dizer o não. Porque muitas vezes você deixa de dizer um não para não desagradar. Porque fulano é tão bom. Meu pai mesmo está bom demais, eu não vou dizer um não. Peraí, porque pai não, depende, às vezes o pai se equivoca. A mãe se equivoca. Agora, é como saber ou não? Eu acho que a maior dificuldade, o medo, é a falta de como lidar nessa hora de dizer ou não. Mas o não, ele, em muitas ocasiões, que seja no trabalho, seja em família, seja onde for, ele é necessário. E saudável. E libertador. E pode livrar. Certo? Uma vida pesada geralmente está cheia de... Lógico, pesada não é referente, como a gente sempre fala, o fardo que carregamos. Deus não bota fardos pesados em fracos. Agora, se tu não é responsável, competente para carregar o fardo que Deus te deu, é um fraco de fé. Então responda pelas consequências. A vida pesada geralmente está cheia de excessos, sim, obrigações desnecessárias. Muitas vezes você para o seu necessário porque fulano ali chegou agora, eu vou tirar o meu sem querer.
Não dizer ou não, dizer fulano algumas vezes. Dá só um tempinho, por gentileza, que eu estou terminando de concluir isso aqui, que é muito necessário e urgente. Aí atrapalha nem o teu, nem o do fulano. Porque é uma pessoa bem próxima, você com medo de desagradar, mas o pior ainda vem a questão de não saber lidar nesse momento. De só pedir a ele ter um pouco de paciência e filho estragando o teu e o dele. E ainda sai com raiva de tu. Essas obrigações desnecessárias, né? Que às vezes larga o senhor para fazer o dos outros sem urgência. Assim. Uma ajuda, toda ajuda é necessária quando a pessoa precisa. Estou falando nesse sentido, espero que compreenda. Estou falando naquelas desnecessárias. Expectativa externa. Expectativa, ela já gera um pouco do nosso sistema emocional, trazendo possíveis ansiedade. Quando é para si próprio, imagine você aumentar a expectativa externa, o que? Expectativa no outro, ao deixar de acreditar no teu, no meu, para acreditar em expectativa, alimentar a expectativa no outro, porque fulano vai fazer isso para mim, fulano deixou isso para mim, fulano vai ser o melhor. Não se engane não. Expectativa externa, primeira sua, a externa se for, eu costumo dizer, uma complementar, que a gente precisa às vezes, ou uma suplementar, mas primeiro que a sua base esteja preparada, esteja pronta. Closecar dizer não é um ato de inteligência, saber dizer não. Quem não estabelece limites, vive sobrecarregado. Lei da alegria, isso aí é uma maravilha que todos querem, poucos alcançam. Mas vamos à luta. A leveza está no prazer, nas pequenas coisas. Essa frase das pequenas coisas, eu acredito que alguém já ouviu falar, que foi atribuída de autoria de Rui Barbosa, mas eu vendo, não foi registrado, e sim atribuído a ele. As melhores essências, os melhores perfumes estão nos menores frascos, ou nos pequenos frascos. Eu lembrei quando eu estava preparando esse material, nas pequenas coisas, muitas vezes coisas pequenas, não é no tamanho material, pequenas, mas rica em essência, rico e que tem no seu interior, que pode te oferecer pessoas ricas de luz, de bondade, de caridade, pessoas que não têm aquela boas ações, sem querer nada em troca. Isso que eu defino a essência nas pequenas coisas, nos momentos simples. Não estou ignorando, mas os momentos simples muitas vezes trazem coisas que me surpreendem, sem holofotes. Simples mesmo, como comer um feijão, macaça com cuscuz e um chambaril. É uma delícia. Um ar livre desse aqui, para mim, é uma delícia. Olha, isso aí traz simplicidade, mas traz leveza, sabe? Nas experiências vividas com intensidade. Sim. Quando você tem experiências vividas com intensidade, você está aproveitando a vida. Você está vivendo, você está tendo uma vida leve, você está sentindo leveza na alma, você está sentindo leveza consigo mesmo. E sim, é lógico, como ele disse anteriormente, seu ouvido, Klaus e Cortella, ninguém é ferido o tempo todo. É comprovado já, a espiritualidade e a psicologia. Nós vivemos momentos felizes. E para isso tem um preço, temos que buscar. Vamos fazer a nossa parte. Viver não é só cumprir deveres, é também sentir. Quando fala em deveres, obrigações, deveres todos os dias, já citamos aqui, a gente correr, tem isso, temos obrigações, e nossa vida é isso mesmo. É o cotidiano, é o dia a dia. Também é sentir. Agora tem uma coisa interessante que eu vou distinguir. Quando você está tarefado, que é aquela tarefa, como ontem eu fui até 1 e pouco da manhã, mas me traz leveza porque eu estou fazendo aquilo que gosto. Eu estou concentrado, eu não sinto dor, fome, às vezes cedo. Tem que ver também o tipo de tarefa. Não é só a sobrecarga que vai te incomodar, te prejudicar. É o que tu está fazendo, se realmente ali você está identificando com aquilo.
Isso sim, o serviço pode ser pesado, arrancar toco. Como eu gosto de roça, eu vou plantar, choveu, eu adoro o cheiro do mato. E aí? É leveza, sol no meu dia, está brocando, está roçando, estou comparando, fazendo esse comparativo de forma metafórica, porque eu estou vendo ali o verde, né? Então, a leveza no serviço, por mais árduo que seja, ela vai exigir de você, se realmente você está se identificando com aquilo ou não. Estudar pensa que é fácil, é bom. Não, senão só não tinha jumento, não tinha doutores. Ou então todo jumento tinha caçador, mas é merecedor pelo que faz. Então, caros senhores, veja só o próximo aqui, a lei da alegria. Leveza não vem de fora, não depende de dinheiro, status ou perfeição. Realmente, já falamos disso. Não depende de dinheiro, status ou perfeição. Ninguém é perfeito. Dinheiro é essencial, não é tudo. Ela nasce quando você entende o que faz sentido, assume sua vida, escolhe bem seus desejos e vive com presença o momento. Deixando as expectativas, principalmente estar para lá e viver a sua, mas só de expectativa não, do momento, do real. Porque no final, o peso da vida não está no que acontece, mas na forma como você e eu vivemos. Estou muito agradecido a todos por ter tido a paciência comigo. Espero que tenha saído. Extrapolei um pouco o horário, peço desculpa, mas sempre é assim, quando começa a falar, estendo um pouco, tentei me controlar, mas quero agradecer a vocês, bem como a direção da casa. Pessoal, vamos nos concentrarmos, fazer a prece final, agradecer de antemão a presença do Dr. Jodivan por suas palavras esclarecedoras e agradecer a espiritualidade aqui presente, na certeza, tanto nós como os irmãos desencarnados que aqui se encontram, as palavras foram bem colocadas e saíram daqui satisfeitos. Senhor Jesus, agradecemos por tudo que tem nos proporcionado, apesar de muitas vezes a dor seu caminho escolhido por nós, mas com eficácia para o nosso espírito. Derrama sobre todos nós, presentes, ausentes, aqueles que não puderam estar conosco hoje, mas também que recebam de ti um lenitivo de amor, de fraternidade, de paz e de equilíbrio. Que assim seja, graças a Deus.